Olá, pessoal. Vamos ler Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Gênesis, capítulo 6, vou ler do versículo 5 ao 12. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Até o versículo 12. Se Deus trabalhar, também tem muitos trabalhos de Satanás, também tem muitas perseguições. E dentre essas dificuldades, frequentemente, eu penso, será que eu vou poder fazer esse trabalho? Tem muitas vezes que eu fico hesitando, será que vai dar certo? Então, mas sabe o que é incrível? Quando Noé escutou a palavra de Deus que era para ele fazer a arca, pense, 300 côvados, 50 metros, mais ou menos. 150 metros. Não com ferro, como existe hoje em dia, mas com madeira. Então, precisava de muito material, muita madeira para suportar tamanho peso. Se o Noé pensasse nisso, Deus... fazer a arca é um grande fardo para mim. É muito difícil. Embora nós sejamos em 8 a nossa família, mas são 4 mulheres. E eu já estou velho. Como eu vou fazer essa arca? Fazendo o trabalho de Deus, construindo a arca, o Moisés conduzindo o povo de Israel para fora do Egito. Tem muitos trabalhos de Deus assim que são muito cheios de fardo. Então, se passar por esse fardo, desviar desse fardo, as pessoas de Deus ultrapassam e vencem esse fardo. E quando passam por esse fardo, eles podem ver o incrível trabalho de Deus. Para fazer o retiro, a gente vai para Kimcheon. É um centro de retiro muito maior do que a nossa igreja. Então, eu nunca tive experiência em construção e essas coisas. E construindo esse centro de retiro, quando compramos a igreja, quando a gente fez o caminho, quando a gente colocou ponte, quando a gente recebeu a autorização para fazer a construção, quando a gente fez a construção, quando a gente estava procurando água, que não tinha fonte, que saísse água e Deus nos deu. Quando eu penso nessas coisas, enquanto eu viver dentro de Deus, vai ter muitas dificuldades. Sempre houve muitas dificuldades, mas Deus nunca me deixou na mão. Então a gente construiu todo o centro de retiro e aí a gente precisava fazer uma ponte. Uma ponte de 50 metros. Quando eu pensei naquilo, nossa, dava vontade de chorar. A gente recebeu a autorização para fazer essa ponte.
Mas a gente queria fazer essa ponte. Aí os donos das terras ao redor se reuniram. Aquelas pessoas. Então tinha pessoas que tinham terreno aqui e terra ali. Então as pessoas, se fizer assim, a ponte vai subir água para o vizinho. Se fizer assim, a ponte vai subir para o outro lado, né? Então eles estavam brigando quando chovesse bastante. Aí quando a gente ligou para a prefeitura, então o que o funcionário da prefeitura falou? Não é bom ter essas brigas no interior, né? Então, não se preocupe muito com a prefeitura, mas você tem que falar bem com os moradores ali do vilarejo. Então tem uma caída pequena ali de água e logo aí em cima a gente podia fazer a ponte. Então a gente falou, não tem problema em que lado a gente vai fazer, porque tem a caída da água, né? E aí a gente fez a ponte ali em cima da caída e todos os moradores concordaram. Assim como vocês sabem, se a gente fizer uma ponte, tem a coluna, né? Tem a coluna da ponte. E é muito pesado. A ponte é de concreto, que tem várias toneladas de peso. O carro tem que passar, o ônibus tem que passar, o caminhão também tem que passar ali. Então, antes de fazer aquela ponte, a gente tinha que cavar bem fundo para fixar a ponte ali na terra. A gente não sabe fazer isso bem, né? Porque a gente tinha que cavar pela água e pegar a terra ali embaixo, né? Então, como todos os moradores concordaram em fazer aquela ponte, então, não precisava gastar muito dinheiro, era só colocar as colunas ali. E a gente estava colocando aquela ponte, aí veio o funcionário da prefeitura e falou, o que vocês estão fazendo? A gente está colocando a ponte. Por que vocês não estão prendendo ali embaixo? Para que a gente tem que afixar? Como assim não vai afixar? Aí pediu para vir a escavadeira e cavar ali. Era rocha. Aí ele pensou, nossa, tinha rocha aqui? Que estranho, não tinha rocha antigamente. Quem foi que colocou essa rocha aqui? Pessoal, isso não pode passar reto, né? Então a gente colocou essa ponte de 54 metros. E um dia, uma pessoa estava de bicicleta. Era uma bicicleta cheia de barulho, né? Aí eu perguntei, o que você está fazendo? Tô aqui. O que você está fazendo? Nada. O que você está fazendo? Tô não fazendo nada. Quem mandou você fazer nada? Foi a prefeitura. Aí eles falaram, você não sabe nada da lei, né? Aí ele falou, você sabe, você recebeu permissão para estar fazendo essa construção? Aí eu falei, o que você está falando? Então, para construir uma coisa na estrada, então você tem que ter uma tal autorização. Aí eu perguntei, como é que tem que fazer então? Você tem que deixar 2 metros de distância da estrada e preencher com terra esse lugar. Aí eu falei, nossa, podia ter falado antes da gente fazer essa ponte. Por que veio agora só depois que a gente fez toda essa ponte? Aí quando a gente perguntou, e falaram que a lei da estrada era diferente da ponte, daí a gente teve que refazer. Aí a gente colocou a ponte por fora, por 2 metros de distância da estrada. Nossa, a gente não sabia colocar essa ponte. Então, porque se o carro vier direto é difícil, mas porque tem 2 metros de distância da estrada, se torna uma asa, né, para poder dar curva maior. Realmente a gente é tão ignorante que a gente não sabia fazer nada. Mas se mandarem a gente fazer uma ponte agora, a gente sabe fazer bem. Quando vocês precisarem de uma ponte, me chamem.
para construção também me chamem, porque eu me tornei expert, né? Porque eu já fiz várias construções agora. Mas nós fizemos aquela vez sem saber de nada. Mas a forma que Deus estava conduzindo era muito gratificante. Então, quando eu vejo algumas coisas, eu fico muito assim, inseguro, né? Eu sou pastor, então eu não tenho o que fazer. O pastor também não vai sair para ganhar dinheiro, também não vai vender, também não vai fabricar nada, não vai fazer nenhuma plantação. Só fica comendo e fazendo nada. E todos os dias, então, o pastor ele só lê a Bíblia e só fica pensando sobre a Bíblia. E pensando e matutando sobre a Bíblia, a palavra começa a aquecer o meu coração. Lendo a Bíblia, pensando, falando. Então, essas coisas são muito boas. Eu fico muito agradecido diante de Deus. Há pouco tempo atrás, uma senhora veio me procurar lá de Daegu. Pastor, eu fui para Gwangju e ela foi atrás de mim na conferência de Gwangju, né? Pastor, o meu filho. Ela falou que ela se divorciou. E ela queria criar o filho dela de uma forma muito correta. E ela até contratou um professor para ensinar a educação para ele, né? Porque ele não tem pai, então eu quero bater nele porque ele está muito mal educado. Então aquele professor repreendia, batia, como se fosse o próprio filho dele, né? E aí esse estudante ficou com 23 anos. E ele se lembrou, ele lembrou de que ele apanhou daquele professor e ele começou a responder para a mãe falando, cadê esse cara que eu quero matá-lo? Então essa irmã ficou tão insegura e ela me mandou uma mensagem pelo celular, pastor, por favor, encontre-se comigo, marque um horário comigo. Aí eu briguei com ela. Se o seu filho está fazendo isso, você está sendo arrastada por ele, você tem que brigar com ele. Traz ele agora para mim. E essa irmã foi e brigou com o filho. Você sabe o quanto esse professor te ama? Aí ele veio de tarde. Aí conversou comigo. E foi tão bom. Aí ele falou, agora tá tarde, né? Ele veio para Daegu, ele falou, agora tá tarde, eu vou voltar para casa, então. Então Deus conduz o meu coração pela palavra e frequentemente eu sinto que Deus, esse coração não é meu. Eu não tinha esse tipo de coração. Deus, eu agradeço muito porque o Senhor me deu esse coração. Eu conheço o meu coração bem agora. Meu coração é mau, sujo, é egoísta, mentiroso. Mas, depois que eu conheci a Jesus Cristo, o coração que eu não tinha, Jesus Cristo colocou dentro de mim e começou a me conduzir. Com certeza eu falei, não, esse não é o meu coração. Eu não tinha esse coração. Mas esse coração veio de Jesus Cristo. Em 1980, eu vivia em Daegu. O meu filho fala muito bem do sotaque de Gyeongsang. Ele veio em Seul para morar e tinha um estudante de Gyeongsang também dali, da província de Gyeongsang. Aí ele falava assim, professor, você não usa assim, né? Aí o meu filho falou que foi muito engraçado o sotaque dele. O meu filho, até nos Estados Unidos, ele tem esse sotaque de Gyeongsang, o inglês dele.
Mas os africanos gostam muito desse sotaque em inglês de Gyeongsang do que do inglês verdadeiro. Quando eu estava em Yongchon, veio um pastor. Veio esse pastor e olhou para mim e falou: pastor, pode vir na nossa igreja fazer uma conferência? E aí a gente decidiu o dia, né? Antes do Natal, no mês de dezembro. Pastor Parque, o senhor tem que vir. Sim, eu vou. O senhor não pode deixar de vir. Sim, eu vou. Por favor, tem que vir. Tá, eu vou. Aí ele falou, na verdade, no mês de setembro nós tínhamos um seminário planejado. Então era um pastor que ia vir, mas ele falou que estava ocupado e ele acabou não vindo. E todos os irmãos da igreja reclamaram. Como existe algo mais algo mais importante para um pastor do que pregar a palavra? É porque nós somos leprosos que o pastor não quer vir, né? Então todas as pessoas daquele vilarejo se decepcionaram. Se o pastor Parque também não vier, todos nós iremos reclamar muito. Aí eu falei, não se preocupe, eu vou. Mesmo que o céu se divida em dois, eu vou. E esse pastor falou, vamos lá comer comigo? Aí eu fui comer com ele. Naquele tempo, realmente naquele tempo a costela era muito preciosa. Era muito difícil de se ver uma costela na sua frente. Para ver a costela, era só mexer na minha costela. Era a única costela que eu podia ver. Aí a gente foi numa churrascaria, né? Aí tinha um monte de frigideira e colocou um monte de carne na mesa. E como era no ano de 1980, é mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos. Então naquele tempo a gente comia muito. Ô, Costela, faz tanto tempo que eu não te via. Vamos ficar amigos, bem próximos e íntimos. Vamos nos ver bastante. E quando eu como, desculpa eu falar isso, mas eu adoro. A coisa que eu mais gosto é comer. Aquela lembrança que eu tenho é o que eu comi, o que eu não o que eu gostaria de comer, né? Por isso que quando eu prego eu falo muito sobre comida. Então, umas costelas desse tamanho, eu peguei com a minha mão e eu comecei a arrancar com o dente. Nossa, muito gostoso comer assim. Aí eu tava comendo assim, eu tava empolgado comendo, mas de repente eu vi uma coisa que eu não devia ter visto. E aquele pastor era leproso. Pastor, sabe, a nossa igreja. Eu vi que ele começou a cuspir assim, sem querer, começou a espirrar saliva naquela carne. Eu sei que com vocês não seria assim, mas... Como ele era pastor, como ele era leproso, nossa, eu vi aquela saliva caindo em cima da carne e perdi todo o apetite. Eu não devia ter visto aquilo. Eu já não conseguia mais comer. E a costela ficou ali na mesa. Aí eu falei, tá, o pastor. Eu não sei se o pastor descobriu ou não sobre isso, eu nem perguntei. Mas ele falou pra mim, pra eu comer, né? Daí a carne que tava mais perto de mim, eu peguei e comecei a virar de novo pra fritar direitinho, pra perder sair aquela saliva. E aí eu comi, aí deixei aquelas carnes na mesa e olhei para trás e olhei de novo e saí triste dali. E quando eu cheguei em casa, desculpa, não poderia falar isso, mas dentre os pastores tem alguns pastores brilhantes. E um desses pastores falou para mim, ô pastor, você quer dizer que o senhor vai lá para a colônia dos leprosos? Cuidado, hein? Por quê? Porque os leprosos, eles com aquela mão cheia de pus descascam o ovo e aquela mão cheia de pus vai te dar o ovo para comer. Você vai comer ou não? Ai, não fala besteira, cala a boca. Você acha que vai acontecer isso? E eu virei as costas e fui. Mas sabe o que é engraçado? Aquela hora eu falei assim com toda a coragem. Mas 3 dias antes da conferência, de madrugada eu acordei. Realmente, será que eles vão me dar aquele ovo cozido, descascado com a mão cheia de pus? Realmente, lógico que não, mas se acontecer, né? Aí eu comecei a ficar um pouco assim, né, em dúvida. Aí de madrugada eu acordei e fui para a igreja. Quando eu estava em Tegu, que eu abri a porta, era a igreja. Quando eu abri a porta da igreja era o meu quarto, né? Então era assim... Aí eu orei, Deus, é a primeira vez que eu vou para uma colônia dos leprosos. Aí de repente eu me lembrei de um versículo da Bíblia.
Jesus Cristo entrou na casa de Simão o leproso. E eu me assustei. Jesus Cristo, alguém tão respeitoso, tão glorioso, ele entrou na casa de um leproso. Quem sou eu para ficar hesitando em entrar na casa de um leproso? Entrando esse coração em mim, toda aquela dúvida que eu tinha sobre os leprosos desapareceu do meu coração. E depois, do que mais eu me lembrei? Não tem outra pessoa que seja leprosa. Se você pegar o vírus da gripe, você fica gripado. Se entrar a bactéria da lepra, você também vai ficar leproso. O bacilo, né? Então, naquele tempo, surgiu que coração? Eu posso abraçar, posso beijar um leproso que não vai ter problema nenhum para mim. Com certeza. Meu coração é aquele coração duvidoso. E eu fui para aquela colônia dos leprosos. Depois que eu fiz a conferência, muitas pessoas receberam a salvação e frequentemente depois também, muitos pastores receberam salvação, vieram para minha casa e o ancião também recebeu a salvação, ficou feliz. Não pareciam leprosos, comi com eles, dormi com eles, desculpa, mas eu até tomei banho com eles, né? Depois, eles até pensavam que eu era leproso. 3 pastores vieram me procurar. Aí ele falou, pastor, conta pra gente. Aí eu falei, contar o quê? Ah, conta que todo mundo já sabe. Contar o quê? Ah, pastor, todos nós já sabemos. Para. Eu falei, eu não sei o que você está falando, pode falar. Pastor, o senhor é leproso, né? Aí eu ri. Aí eu falei, se você ficar com lepra, você só vai saber daqui a 3 anos. Então eu ainda não estou com lepra, mas eu vou te contar daqui a 3 anos se eu tiver. Eu sei muito bem que não era o meu coração. O Senhor entrou no meu coração. E não com esse meu coração que eu tenho. O Senhor colocou o coração dele dentro de mim e me fez viver com o coração dele. Isso me deixa muito feliz. Porque o Senhor me amou. Eu tinha um amigo chamado Chunchunam. Ele era uns 10 centímetros mais alto do que eu. Ele era bonito. Também tinha uma boa personalidade. E como eu tinha uma personalidade ruim, eu não era muito famoso entre os meus amigos. E o Chunchunam, tinha uma personalidade boa, ele era bonzinho. Eu me lembro uma vez que um amigo meu quebrou um brinquedo meu. Aí eu fiquei muito bravo. Eu fiquei irritado. Oh, meu, como você quebrou isso? Aí ele falou, desculpa. Ah, então pedir desculpa é tudo. Nossa, eu fiquei muito chateado. Aí o Chunam veio. Oksu. Ai, por causa disso você tá brigando com ele? Não briga, eu te dou o meu. Eu nunca ganhei do Chunam nada. Depois, eu fui para minha cidade natal e meus amigos disseram, Oksu, você escutou a notícia do Chunam? Ele se casou. Ah, é? Nossa, é uma mulher de Busan. Nossa, e ela era muito bonita. Ela ia até concorrer a Miss Coreia, mas acabou desistindo. O Chunam é bonito, né? Então. Aí depois de uns 2, 3 anos, eu fui para a cidade de Natal. Aí eles perguntaram, se você escutou a notícia do Chunam? Não, ele se suicidou. O quê? Eu não conseguia acreditar nisso. Com aquela personalidade dele, por que ele se matou? Frequentemente eu pensei, se na nossa igreja não tivesse o Chunchunam, mas não tivesse o pastor Oksu Park, mas viesse o pastor Chunchunam, todo mundo ia gostar. Era bonito, era alto, tinha uma boa característica. Eu pergunto frequentemente para Deus, por que o Senhor me estabeleceu como pastor? Por que eu? Tem tantas pessoas muito melhores do que eu. Por que o Senhor me estabeleceu como pastor? O Senhor errou, Deus.
Se o Senhor tivesse estabelecido o Chungnam, ele ia trabalhar muito melhor do que eu. Eu nem tenho uma boa personalidade. Faz 42 anos que eu estou vivendo com a minha esposa. E eu brigo com ela às vezes. E às vezes eu fico muito irritado com ela. Realmente, eu fico até assim... eu tenho um coração de desculpa porque ela se encontrou com um homem como eu, né? Vivendo a vida... Com certeza, eu sei do meu coração, mas entrando um outro coração, esse outro coração me conduz. E com esse coração, olhando para a Bíblia se torna muito interessante. Se puder falar com esse coração o dia inteiro, eu vou ficar feliz em poder falar. Deus não falou simplesmente para eu trabalhar como um pastor. Oksu, eu vou dar o meu coração para você. Não se preocupe, faz com o meu coração, porque assim vai dar. Eu fiquei muito agradecido para com Deus. Para falar sobre Noé, por alguns dias eu me tornei Noé. Sentado em pé, sentado no banheiro, tomando banho, lavando o rosto, andando na rua. Eu pensei sobre Noé construindo a arca. 8 pessoas, 4 sendo mulheres. Uma arca de 150 metros. Aquelas madeiras tão grandes, como é que ele ia conectar cada madeira numa na outra? Se tivesse ferro, era só conectar um com o outro, mas conectar a madeira é muito difícil, não é? Porque uma madeira se conectar a outra é difícil. Imagina, se não é nem 1 ou 2 metros, é 150 metros. Imagina o peso em si, dá toneladas. Então, ele fez 300 côvados por 50 côvados por 30 côvados. Então, 150 metros por 100 metros. Eu me tornei o Noé. Eu e a minha esposa, e os meus 3 filhos, e as minhas noras construindo a arca. Eu não consigo nem imaginar eu construindo essa arca. Antigamente tinha escavadeira? Tinha... Como será que ele conectou aquelas madeiras tão grossas? Como ele subiu com as madeiras na parte de cima? 8 pessoas. Como com um machado eles deixaram cair, eles derrubaram as árvores, né? Nossa, eu não consigo entender. Lendo a Bíblia, Deus falou para Noé, disse o Senhor, mas o Noé, não tem nenhuma palavra que diz que o Noé falou, não, assim, assim, assado Deus. Tudo que o Senhor falou, ele fez. Pega o celular. Alô, por favor, gostaria de falar com o Noé? Eu quero fazer uma pergunta para ele. Quando o Senhor fez a arca de Noé, não se machucou? Foi muito difícil? Eu quero escutar o seu testemunho uma vez. Sem falar nada. Ele fez exatamente como Deus mandou. Lendo a Bíblia, o que eu descobri? Eu estudei sobre as pessoas nas quais Deus trabalha. Na verdade, eu não pesquisei, né? Eu li. É estranho eu falar pesquisei. Davi. Ele era um pastor de ovelhas. Mas como? Eu li os Salmos de Davi. O Davi morreu com 70 anos. Com 73 anos.
Então eu vou fazer 70 anos ano que vem. Com 70 anos, ele estava com frio e não estava conseguindo se aquecer e estava no cobertor. E depois ele estava deitado na cama e ele não conseguia mais fazer nada. Com 73 anos. Eu ando de avião, voo pelo mundo inteiro, eu acho isso incrível. Mas dentro dos Salmos de Davi, como um pastor de ovelhas pode escrever uma coisa assim? Eu fico com muita vergonha. O mundo do coração de Davi, eu não cheguei nem na casca do mundo do coração do Davi. Um pastor de ovelhas. Ele não escreveu uma música, mas aquele salmo falando sobre o mundo do coração, o mundo da fé, o trabalho de Deus, ele expressou essas coisas através dos salmos. E eu fico com muita vergonha sendo um pastor. Como um pastor de ovelhas, sem ter estudado, escreveu tais coisas, pôde escrever esse tipo de salmo, pôde saber sobre esse mundo do coração, pôde ter essa tamanha sabedoria. E aí eu li Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13... E falou que ele escolheu, porque na verdade tendo por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu... E cumprirei o vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então, se entra eletricidade, a geladeira funciona, o motor vai funcionar, a caixa de som vai funcionar a máquina de lavar, a eletricidade vai trabalhar. Então, a eletricidade faz com que a máquina de lavar funcione, faz com que o compressor funcione, faz com que a caixa de som funcione. Se tira a eletricidade, nada funciona. Onde faz as máquinas de lavar, as empresas que fazem a máquina de lavar, então, eles constroem aquilo para poder funcionar com eletricidade. Assim também, quando Deus fez o nosso coração, Deus fez com que quando o nosso coração se conectasse com o coração de Deus, o nosso coração se transformaria de tamanha forma. Quando se conecta com o coração de Deus. Mas em Atos capítulo 13, está escrito o quê? Que Deus se conectou com o coração de Davi. E Deus entrando no coração de Davi. E Davi começou a viver com o coração de Deus, por isso ele pode ter força, pode ter poder, pode ter coragem, podia ter paz, podia amar. Essa vez, dentro da Bíblia, eu conectei o meu coração com o de Deus. Sabe o que é incrível? É o pastor Oxo Park. Mas desde que eu conectei meu coração com o de Deus, começou a surgir um novo coração dentro de mim. Por isso Noé não falou nada e assim ele pôde construir a arca. Ah, foi isso. Outras pessoas tinham outros pensamentos, eram arrastados por esses pensamentos. Mas Noé, independente do pensamento dele, o coração de Deus entrou nele. Ele uniu o coração dele com o de Deus. E o coração de Deus fluindo dentro dele. Ele acreditou em Deus. Ele dependeu de Deus. E assim ele pôde ter força de Deus. Ele teve a sabedoria de Deus. E assim com esse poder ele pôde construir a arca. Entrou muitos animais. E ele pôde assim salvar muitas vidas. Ele descobriu isso. Mas as outras pessoas, porque elas conheciam, elas acreditavam em si mesmas, porque elas eram arrastadas pelos seus pensamentos,
As outras pessoas viveram pelo seu pensamento. Mas Noé viveu com o coração de Deus. Isso é muito diferente. Em 1962, eu me encontrei com Jesus Cristo. Eu, por muito tempo, havia frequentado a igreja. Em 1962, eu tinha 19 anos. Até os meus 19 anos, eu frequentei zelosamente a igreja, mas eu vivi com o meu coração. Quando eu fiz 19 anos, pela primeira vez eu vi a minha pessoa. Porque eu acreditava que Deus havia me dado emprestado os olhos dele. Eu não tinha aquele tipo de coração. Quando eu me vi pela primeira vez, eu pensei, eu sou bonzinho, eu sou inteligente. Eu pensava que eu era assim. Mas um dia, Deus me emprestou os olhos dele. Com aqueles olhos que Deus me emprestou, quando eu olhei para minha pessoa, eu me assustei. Eu sou muito sujo. Eu sou muito mau. Eu sou muito egoísta. Eu sou muito arrogante. Existe uma pessoa tão má quanto eu? E eu pensei, se eu tivesse 15 anos, eu não teria vivido da forma que eu vivi. Se eu tivesse somente 10 anos, a partir de agora, eu gostaria de viver de uma forma reta. Se eu pudesse nascer de novo, realmente eu não quero viver desse jeito. Um dia eu olhei para o espelho. Eu tinha muita raiva de mim. Esse Pagossu, esse mal, esse imundo. Eu me odiava. Realmente eu me odiava. Eu, naquele tempo, odiava até as pessoas que eram parecidas comigo. Porque eu me odiava e tinha raiva de mim. Eu odiava acreditar em mim. Se eu viver acreditando no meu pensamento, eu sabia exatamente que eu ia fracassar. Eu pensava que eu ia ser inteligente, eu pensei, se eu seguir esse meu julgamento está errado, então eu vou fracassar. Eu sabia exatamente disso. Então com o meu pensamento, eu vou ser insensato se eu viver com o meu pensamento. Por isso Jesus Cristo entrou no meu coração. E eu negando a minha pessoa, Jesus Cristo pôde habitar no meu coração. E naquele tempo eu acreditei que meus pecados todos foram perdoados. Desde aquele dia. Desde então, Deus começou a conduzir a minha vida. Eu pensei no meu passado. Naquele tempo, eu estava sofrendo muito. Toda noite eu me reunia com os meus amigos, fazia maldade, roubava a melancia dos vizinhos. Eu vivia assim. De manhã, quando tinha culto de madrugada, eu ia para a igreja chorando, me arrepender. Confessava os meus pecados. Eu me arrependi muito. Eu orei muito pedindo perdão pelos meus pecados. E orando até certo surgiu um coração. Eu senti, apareceu uma dúvida. Será que esse meu pecado foi lavado ou não? Foi perdoado ou não, né? Eu pedindo perdão. Eu fiquei muito curioso. Se Deus falasse para mim que o meu pecado foi perdoado, eu gostaria muito de ouvir isso. Eu tenho tantos pecados. Por favor, se o meu pecado foi perdoado, então fala para mim uma palavra sequer. Mas ele não me falou uma palavra sequer. E eu abri a Bíblia e comecei a ler. O que Deus me falou? Abrindo a Bíblia, eu pude descobrir quão errada era a minha vida de fé até então. Até agora eu não li a Bíblia, eu percebi.
Mesmo que eu tivesse lido a Bíblia, eu só tinha lido a casca dela. Eu vi que quão errado eu estava em não querer saber o coração de Deus. Um dia falando sobre a Bíblia, eu descobri que era o coração de Deus. E lendo a Bíblia como o coração de Deus, eu achei tão interessante. Ah, Deus falou isso, eu pude descobrir isso. Depois que eu descobri o coração de Deus, vendo o coração de Deus e o meu coração são muito diferentes. Eu também tinha meu plano e meu sonho. O meu plano e o meu sonho eram muito infantis, eram mentirosos, eram planos muito maus. Mas a esperança que Deus me deu era grande, era imenso. Estava em meio à verdade. Então eu abandonei todas as minhas coisas. E eu pude ver Deus começar a me conduzir. Noé, fazendo a arca de Noé, naquele tempo, será que havia ferro? Aço? Como será que ele fez? Sem aço. Como ele fez a arca sem aço? Como será que ele levantou aquela madeira tão grande? Realmente não dá para entender de forma alguma. Quão decepcionado Noé deve ter ficado. Quanta reclamação os filhos de Noé devem ter feito. Pai, de jeito nenhum. Melhor eu morrer do que construir essa arca. Os outros podem, mas pai, por que o Senhor está fazendo isso? É o Senhor. Só o Senhor está fazendo isso. Os pastores das outras igrejas não estão fazendo isso. Mas por que a gente tem que fazer a arca, pai? Ninguém está fazendo. Ele deve ter pensado bastante. Um dia, a nora de Noé, porque era festa de 60 anos do pai dela, ela foi para casa. Pessoal, não está na Bíblia, tá? Isso eu só imagino. Não perguntem para mim onde está escrito na Bíblia, porque senão eu vou ficar sem graça. O pai da nora do Noé falou: ai, filha, aquele seu sogro, quer dizer, aquele seu marido, ele ainda está fora da casinha? O seu sogro já está velho, então ele já está louco mesmo. Mas e o seu marido? Ele já está louco. Eu estou com tanta vergonha que eu não consigo sair de fora de casa, para fora de casa. As pessoas ficam falando que que a minha filha fica ali junto com Noé, cortando madeira, mexendo no machado. Que vergonha! Tá, o seu sogro já tá velho, então ele tá louco mesmo. Mas e o seu marido? Como você tá seguindo o seu marido assim? Tudo que ele fala, você faz? Então a nora de Noé foi para casa, voltou para casa e voltou em tentação, né? Querida, o que foi? Não fala comigo. Querida, você tem que fazer isso, faz logo. Faz você! Aí os dois entraram no quarto para conversar. Querida, o que houve contigo? Sabe o que o meu pai falou? Tudo bem o sogro fazer isso, mas você foi contaminado por ele. Você também tá louco. Querida, o que você tá falando? Que a gente tá louco? Então só a gente tá certo e o resto tá tudo errado. Quer dizer isso? Se Deus falou que vai chover, todo mundo ouviu. Se até aqueles pastores, aqueles professores de teologia não estão fazendo a arca, só nós, então só nós somos certos. Sempre o herege fala que ele é certo sozinho. Então, antes de pregar sobre o Noé, por alguns dias eu me tornei Noé. Não está escrito na Bíblia, tá, pessoal? Eu estou falando várias coisas assim... Mas não está escrito. Ô, Sem, vem aqui trabalhar. Sim, pai, tô indo. Vai, querida, vamos junto, vamos.
Nós estamos vivendo aqui, e os irmãos da nossa igreja também, cada um tem uma personalidade, uma característica, tem um pensamento diferente. Por isso, criam coisas inimagináveis. Vocês também, irmãos. Vocês não podem limitar, porque o pensamento é assim. Não dá para você fazer tipo um só tipo de pensamento. Mesmo que seja a mesma palavra de Deus. A pessoa que percebe quão suja e má é, quando escuta a palavra de Deus, fica agradecido e fica feliz. Mas as pessoas que escutam a voz de Satanás, eu sou bom e é arrogante, a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, a palavra do servo se torna desprezível para essa pessoa. E só o seu pensamento é melhor do que a palavra da igreja, é melhor do que a palavra do servo, é melhor do que a palavra de Deus. Então vive seguindo o seu pensamento. Tem muitas pessoas assim nesse mundo. Em 1968, eu saí do exército. E depois eu estava como evangelista na igreja de Champali. E tinha na igreja que eu estava antes, tinha um evangelista, então não tinha para onde ir. Aí eu estava orando, aí Deus me falou. Antigamente, quando eu estava em Songsan, eu peguei um trem para comer, para Kimcheon. Então, a pessoa do interior acha Kimcheon muito limpo e bom. Então, eu tinha o coração de querer pregar em Kimcheon. E eu não tinha nenhum tostão. Em 1968, no mês de janeiro, teve uma coisa na Coreia. E no mês de junho, eu fui despachado do exército. E eu fui para Kimcheon para pregar o evangelho, mas eu não tinha dinheiro. E naquele tempo, em 1968, eu consegui R$7 de alguma forma. Para mim, R$7 era um grande dinheiro. Porque naquele tempo, um soldado recebia o salário de 80 centavos, mais ou menos. Aí eu aluguei um quarto. Em Kimcheon tinha Aí eu perguntei, quanto que é para alugar um quarto? Eles falaram que era R$140, mas eu só tinha o quê? Um terço daquilo, 1/20 daquilo, né? Então, eu sendo despachado do exército, ficando 3 anos no exército, eu vi Deus me ajudando. Se eu tiver com esse Deus, então eu vou poder viver junto com Deus. Eu vou poder viver em qualquer lugar com Deus. Porque eu vi exatamente como Deus trabalhou para mim no exército. Vocês também, pessoal. Eu gostaria que vocês vivessem com Deus, por isso eu estou fazendo essa pregação. Eu fui para Kimcheon com R$7. Eu queria alugar um quarto, né? E como era perto da cidade, eu fui andando. Aí eu vi um monte de edifício. Eu vi o lugar, uma cafeteria, uma lavanderia, uma lancheria, uma farmácia. E eu andando sozinho nas ruas, eu falei, Deus, o Senhor vê aquela lavanderia, vê aquela farmácia. Então, até o Deus desse mundo dá para os seus filhos esses edifícios. Mas o Senhor, que é meu Pai, o Senhor não vai me dar um edifício? Me dê, por favor. Eu nem pedi comida, não pedi dinheiro. Eu pedi um edifício para eu poder pregar o Evangelho em algum lugar. E aí, um dia, eu não tinha para onde ir. E eu fui para Koton, na montanha, porque eu não tinha para onde viver. Eu não tinha onde morar, eu não tinha dinheiro para alugar nada, mas eu acreditei que Deus ia me dar um lugar. E eu vi um quarto, e eu estava de Kochang indo para Koton, eu entrei num ônibus. E nesse ônibus, eu me encontrei com um estrangeiro.
O nome dele era John Anderson. Ele era inglês. E eu comecei a conversar com ele. A minha capacidade de falar inglês e a capacidade dele de falar coreano era igual. Então a gente começou a usar vários métodos para poder se comunicar. Aí eu perguntei, o que você faz? Aí ele falou, missionário. Aí eu falei, ah, é? Ah, de que país você veio? Ah, da Inglaterra. Qual o seu nome? John Anderson. Aí eu também me apresentei. Aí eu perguntei, para onde você está vindo? Para onde você está indo? Ah, eu estou indo passear. Ah, você está fazendo uma viagem evangélica? Não, só estou passeando. Aí eu fiquei bravo. Como assim? Você é missionário e você não está pregando aqui? Você só veio passear? Eu não tenho dinheiro para pregar e ele, com o dinheiro da igreja dele, ele veio passear. Eu fiquei bravo. Desde Kimcheon até Kochang, eu saí gritando com ele no ônibus. E eu não sabia de nada, eu não tinha nem educação, porque eu tinha acabado de sair do exército. Aí eu falei, você como missionário já está podre, se corrompeu. Por que você não está pregando? Como assim fazer turismo? Pessoa como você, se vier para a Coreia, vai corromper a Coreia. Então você volta para sua casa agora. Eu fiquei gritando com ele. Ele escutou silenciosamente. E ele desceu do carro. Eu desci do ônibus. E ele me seguiu. Aí ele falou, Sr. Parker, hoje eu posso dormir na sua casa? Eu falei, pode vir. Aí lá no meio da floresta eu fui com ele, veio comigo. E aí a gente bebeu água do riacho, porque não tinha água de torneira, né? E aí ele tomou aquela água e ele começou a fazer diarreia. É que naquele tempo eu era tão imaturo. Porque eu em vez de ferver a água para eu dei a água assim pura para ele, né? Daí ele ficou a noite inteira ainda vindo pro banheiro, né? Daí depois ele falou, Sr. Park, se eu morrer, você manda o meu defunto, o meu corpo para minha esposa. Aí eu falei, tá, então só me anota o endereço. Aí ele falou que aí ele estava melhor, depois ele ia voltar de manhã, né? Aí a gente tomou café da manhã. Daí ele falou, eu quero falar uma coisa pro senhor. Aí eu falei, o que você quer me falar? Ele me falou, eu sou missionário. E eu me encontrei com muitas pessoas nessa vida. Mas é a primeira vez que eu vejo alguém viver como você. Eu quero aprender a sua vida. Deixe-me viver contigo somente 1 ano. Eu ri dele. O que você tem para aprender com a minha vida? Ele, com toda sinceridade, deixa eu viver só 1 ano contigo. Eu quero ser como você. Eu falei, mas eu? Eu? Como assim? Por que você quer se tornar como eu? Eu não consegui entender. A resposta era muito difícil. E ele recebia salário da igreja, mas eu não tinha ajuda de ninguém. E sempre que eu sempre orava pela comida, Deus me dava, e muitas vezes eu passei fome também. E eu falei, desculpa, mas eu passo várias vezes fome. Mas o que é difícil a gente passa fome, vai ser difícil você conseguir pão. Aí eu falei, eu quero que você prometa que eu não vou te dar dinheiro, nem você vai me dar dinheiro. Aí, então tá bom, então tá. A montanha de Akokton, ela é assim, ela é alta. E na montanha frequentemente sai tigre, essas coisas. E em Akokton eu ficava sozinho ali de cueca, porque ninguém subia na montanha, né? E eu tenho vontade de passar um dia lá na montanha. Sozinho, lendo a Bíblia, orando, cantando. Bem alto o louvor. Lá no topo da montanha, aí parou um ônibus. Aí eu vi ali, descendo do ônibus, o missionário Anderson. Ele subiu e falou comigo.
Senhor Park, escute o que eu tenho para te dizer. Eu fui lá para a igreja central e eu falei que eu queria trabalhar em Kimcheon. E me deram lá R$700 para eu alugar uma casa. Aí ele falou para mim, né, vamos alugar uma casa para nós dois com isso? O missionário Anderson já faleceu, mas nós vivemos 1 ano juntos. Nós éramos muito amigos. Ele me apresentou a minha esposa, por isso eu me casei com a minha esposa. Um dia ele falou para mim, vamos para Puchon. Eu perguntei, por quê? Vamos passear. Vamos passear, mas para quê? Vamos. Aí quando eu cheguei lá, minha esposa apareceu. E aí ela me ofereceu um almoço, aí era caré, né, curry, e estava muito salgado. E foi assim que nós nos encontramos. E nós vivemos em Kimcheon. E nós nos casamos por meio do missionário Anderson. Já se passaram 50 anos. Quando eu preciso de dinheiro, eu orei para Deus. E eu agradeci muito a Deus porque Ele preencheu essas quantias. Eu fui para o Haiti. E as pessoas do Haiti têm muita dificuldade. E eles queriam assim construir uma igreja. Mas como eu vendi muito aquele livro, eu fiquei muito agradecido. E pela primeira vez eu ganhei muito dinheiro na minha vida, né? Pela primeira vez eu paguei imposto também na minha vida. E agora a gente acabou de construir a igreja. É muito gratificante o jeito que Deus está vivo e trabalha. Deus falou que ia destruir esse mundo com o dilúvio. E escutando isso, as pessoas que tinham o seu pensamento vivo não acreditaram na palavra de Deus que ia chover. Acreditaram no seu pensamento de que não ia chover. E não entraram na arca. Agora também, vocês não leem profundamente a Bíblia. Se vocês souberem profundamente a Bíblia, porque se vocês souberem para ler, vocês têm fardo, então vocês leem de qualquer jeito. Então tem muitas pessoas que leem a Bíblia pelo seu pensamento. Muitas mesmo. Naquele dia que eu descobri a minha sujeira e minha imundícia, depois que eu me neguei, eu fiquei impressionado como Deus me conduziu. Eu publiquei o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. E eu nunca sonhei que muitas pessoas iriam ler esse livro. Já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Até traduzido em 25 línguas diferentes. Esse livro também, quem é você que está me arrastando? Eu perguntei, nossa, quem é que vai querer ler esse livro? A partir do ano que vem, até nos Estados Unidos vai ser publicado esse livro. Vai ser publicado no mundo inteiro. E agora, eu ficando velho, agora eu comecei a ganhar dinheiro. Vendo como Deus trabalha, eu nunca sonhei que alguém leria um livro que eu fosse escrever. Eu nem sou um escritor. Eu fiquei impressionado da forma que Deus conduziu a minha vida. Hoje à noite também, independente de quem você seja, não o seu próprio coração, mas Deus te deu um outro coração. Depois que Adão ele cometeu o pecado, ele entrou no coração do homem, e no coração do homem tem mentira, ódio, lascívia, arrogância. A gente viver com esse coração é muito sofredor. Por isso Deus teve misericórdia de nós. Por isso Deus queria que a gente esvaziasse o nosso coração e para que a gente vivesse com um agradável coração de Jesus Cristo. Deus quer nos conduzir para isso.
Muitas pessoas vivem com o seu pensamento. Agora eu sei que meu pensamento é diferente da palavra de Deus. Está escrito que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu dista da terra, assim também os meus pensamentos distam dos seus. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converte-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se você quiser combinar o seu pensamento com a palavra de Deus, nunca vai combinar. Se você seguir conforme o seu pensamento, você jamais vai poder servir a Deus. Tinha muitas pessoas na época de Noé. E com certeza muitas pessoas escutaram que Deus iria destruir a terra com o dilúvio. Mas o que essas pessoas fizeram? Porque seguiram o seu pensamento. Porque no pensamento delas, elas não gostavam que fosse chover muito, então elas somente pensavam, não vai chover muito, vai chover um pouquinho e vai parar. Se chover muito, vai chover uma semana e depois vai parar. Recebendo esses pensamentos vagos, perderam a oportunidade de entrar na arca e acabaram recebendo a maldição eterna por causa do seu pensamento. Essa época também, você não pode seguir a Deus com o seu pensamento. Se você seguir a Deus com o seu pensamento, você vai ficar contra Deus. Porque o pensamento de Deus e o pensamento do homem é muito diferente. As pessoas que têm uma vida espiritual, tendo a vida espiritual, as pessoas um dia pensam. E se elas pensarem, elas vão ver que o pensamento delas são muito mentirosos, maus e imundos. Vão descobrir essa verdade. E assim, porque é o meu pensamento, realmente, eu amo vocês. Eu sei, quer dizer, se eu seguir o meu pensamento, eu vou perder tudo. E se eu seguir meu pensamento, eu vou descobrir que eu não posso seguir o meu pensamento. E depois, se eu souber exatamente sobre o meu pensamento, eu vou ter o pensamento de que eu vou acabar fracassando. Esse pensamento, eu vou começar a ter raiva e ódio e nojo desse pensamento meu. E assim, eu vou acabar abandonando o meu pensamento. Quando a gente tem a vida espiritual, então essa é a porta. Tem que jogar fora o seu pensamento e tem que entrar em Deus. Mas a pessoa que tem o seu pensamento, mesmo que vai para diante de Jesus, não escuta a voz de Jesus, só escuta o seu pensamento, porque está seguindo o seu caminho, está no caminho é oposto de Deus. Por isso, Deus não pode trabalhar. Mas se eu abandonar exatamente o meu pensamento, se eu seguir meu pensamento, eu vou fracassar. Entra o coração de Deus. A paz de Deus começa a entrar no meu coração. O missionário John Anderson, nós alugamos uma casa por R$700 naquele tempo. Eu vivi com o missionário por 1 ano. E depois que nós vivemos 1 ano, ele falou que ia ir embora, né? E nós ficamos muito felizes e alegres. E quando ele foi embora, ele não levou o dinheiro de volta e deixou. Naquele tempo, R$700 dava para comprar a melhor casa em Kimcheon, né? Era uma grande quantia. As pessoas que aprendem nesse mundo, as pessoas que trabalham para se alimentar nesse mundo, as pessoas que vivem tendo seus filhos e só vivem pela carne. Se por acaso hoje vier o homem de Deus, se vier Deus diante de ti, o seu problema já não é mais seu problema. Quando eu tive meu filho, né?
eu levei meu filho para a sauna quando era criança. Aí eu falei, filho, senta aqui que o pai vai tirar o seu cascão. Por quê? Aí eu falei, filho, agora o pai está fazendo o trabalho de Deus. Por quê? Porque quando você crescer, você vai ser um precioso servo de Deus. Eu estou te criando para você fazer o trabalho de Deus. Por isso, eu vou tirar o seu cascão das costas. Sim. Ele era imaturo. Mas o meu filho fez o cantata de Natal lá nos Estados Unidos. E ele falou para mim, pai, os meus filhos, dessa vez eu não levei eles para a escola, eu levei para o cantata conosco. Ah, por quê? Porque eu quero mostrar para os meus filhos como o pai trabalha pelo evangelho. Que a escola não é mais importante do que o evangelho, a fé é mais importante. Eu quero ensinar isso para eles. Eu falei, sim, cria assim seus filhos. Hoje em dia, a maioria das pessoas não recebem as coisas de Deus, mas seguem o seu pensamento. Mas Deus, mas Noé começou a receber as coisas de Deus. Então, parecia um grande fardo, uma grande dificuldade. Mas Noé fez tudo por meio de Deus. Antigamente, eu também tive dificuldades. Então, quando dava tudo certo, eu ficava feliz. Quando dava errado, eu ficava triste. Mas depois que eu recebi Jesus Cristo, independente da dificuldade, do problema, da doença que eu me deparei, quando eu precisei de dinheiro também, sempre o Deus vivo me conduziu. Hoje em dia, há muitos evangélicos na igreja, na Coreia, tem muitos evangélicos, mas não tem muitas pessoas que vivem recebendo a condução do Espírito Santo. Se por acaso, assim como Noé, porque as outras pessoas acreditavam em si mesmas, os seus pensamentos rejeitaram a palavra de Deus e não entraram na arca. Noé sabia que ele era uma pessoa errada, que ele era mau, que ele era uma pessoa imunda. Porque ele sabia que se ele seguisse o pensamento dele, ele ia fracassar. Independente do pensamento dele, ele seguiu a palavra de Deus e construiu a arca. Mas as outras pessoas, acreditando em si mesmo, acreditando no seu pensamento, seguiram o seu pensamento. Hoje em dia é a mesma coisa. Pessoal, se vocês viverem seguindo o seu pensamento, vocês vão fracassar. Hoje à noite, vocês têm que ter o verdadeiro arrependimento. Joguem fora o seu pensamento e sigam a palavra de Deus. Agora eu não vou mais seguir o meu pensamento, Deus. Tenham esse verdadeiro arrependimento. Porque se vocês seguirem o seu pensamento, vocês só vão poder cair na maldade. Assim, desde então, Jesus Cristo vai poder começar a conduzir a sua vida, vai te dar um novo coração, vai te dar uma nova paz, vai te dar uma nova sabedoria, vai te dar um novo poder. Esse Jesus Cristo te conduzir, vocês vão se tornar preciosos servos de Deus. Deus vai trabalhar através de vocês, independente do problema que vocês encontrarem, vocês vão poder experimentar essa grande bênção. Até aqui.